Diga aí, galera, hoje vamos encerrar a nossa aula de tabela periódica. O que é que ficou faltando da tabela periódica? Ficou faltando nós falarmos das propriedades da tabela periódica, que é o que mais nos interessa quando nós vamos estudar lá no nosso primeiro ano, não é isso? Então, pessoal, para você compreender propriedades da tabela, basta você conhecer o tamanho dos átomos. Vejam bem, nós já sabemos que a tabela é dividida em grupos, ou colunas, ou famílias, que são as linhas verticais da tabela, e períodos. Só para relembrar, pessoal, só mora no mesmo grupo quem tem o mesmo número de elétrons na última camada, não é isso? E só mora no mesmo período quem tem o mesmo número de camadas. Queridos, as propriedades começam com a principal, que é o raio atômico, o tamanho do átomo. Eu gosto de chamar tamanho do átomo. Pessoal, vamos analisar o tamanho do átomo na tabela. Olha a tua tabela aí. Veja bem, você lembra daquele conceito que o número atômico é igual ao número de prótons, é igual ao número de elétrons? Perfeito. Se eu quero saber o número de elétrons de um elemento, basta eu achar o número atômico. Quando você observa o número atômico na família, no grupo, o que é que você vai ver? Você vai ver que o número atômico ele cresce de cima para baixo. Se ele cresce de cima para baixo, consequentemente o número de elétrons também cresce. Agora pensa comigo, se eu sou um átomo e vou ganhando mais elétrons, eu vou precisar de mais ou de menos camadas? Lógico, vou precisar de mais. Por consequência, eu vou aumentar ou diminuir de tamanho? É lógico, à medida que eu vou ganhando mais elétrons, eu preciso de mais camadas. Consequentemente, eu vou aumentar o meu tamanho. Ficou bem entendido como acontece no grupo, na família, na coluna? Então, o tamanho do átomo cresce de cima para baixo. Os átomos de baixo são os maiores. Porém, meu problema está nos períodos. Aí você vai dizer, mas por quê? Porque nos períodos todo mundo tem o mesmo número de camadas. Aí o fator decisivo, pessoal, não vai ser o número atômico, vai ser a carga nuclear, ou seja, o número de prótons. Olha na sua tabela o que acontece com o número atômico da esquerda para a direita. Ele aumenta ou diminui? Aumentou, não foi isso? Número atômico não é igual ao número de prótons? Então o número de prótons aumenta para a direita, concorda comigo? Pessoal, se o seu núcleo vai se enchendo, lembre que você só tem, vamos aqui analisar o quarto período, pronto. Só mora no quarto período quem tem 4 camadas eletrônicas, K, L, N, N. Então se eu só tenho 4 camadas, e o meu núcleo vai se enchendo de prótons, ou seja, ele vai ficando pocadão. Eu vou ficar com o núcleo mais forte ou vou ficar com o núcleo mais fraco? Mais forte. Então os núcleos mais cheios ficam aonde? Na direita da tabela. Se eu fico mais forte na direita, eu vou puxar com mais força ou com menos força? Vou puxar minhas 4 camadas com mais força. Se eu puxo com mais força, eles diminuem de tamanho. Então os átomos menores se localizam aonde? Na direita da tabela, consequentemente, os maiores na esquerda. Porque na esquerda a atração nuclear é menor sobre as camadas e na direita a atração nuclear é o que? Maior sobre as camadas. Por isso ele diminui de tamanho, por isso ele aumenta de tamanho. Dúvida até aí? Então, sabendo o tamanho do átomo, a gente pode estudar a eletropositividade e a eletronegatividade ao mesmo tempo. Eletropositividade é a tendência que o átomo tem de perder elétrons. Pessoal, se eu tenho tendência de perder elétrons, é porque meu núcleo atrai muito ou atrai pouco? Atrai pouco. Qual é o núcleo que atrai pouco? É o núcleo do átomo maior, ou seja, dos metais. Então, os metais todos têm eletropositividade. Quando você vai para o lado dos ametais, eles têm a eletronegatividade maior. Por quê?
Como eles são menores, a tendência deles é de puxar elétrons. Por quê? Porque suas camadas estão mais próximas de quem? Do núcleo. Dúvida do que é eletropositividade e eletronegatividade? É tendência de perder e tendência de ganhar um elétron. Certo, pessoal? Todo esse estudo foi feito no estado gasoso sob determinadas condições. É importante você saber isso. Gás nobre não possui nem eletropositividade, nem eletronegatividade. A próxima propriedade, pessoal, é a energia ou potencial de ionização. O que seria o potencial ou energia? O nome já está dizendo, olha, é a energia que eu preciso para chegar no átomo, no estado gasoso e arrancar um elétron. Pensa comigo, é mais fácil arrancar um elétron de um átomo grande ou é mais fácil arrancar elétron de um átomo pequeno? Lembre-se que o átomo grande, a camada está distante, a atração nuclear é menor, não é isso? No átomo pequeno, a camada está mais próxima, a atração é maior. Essa atração que eu estou falando é de quem? Do núcleo. Então, pessoal, muito mais fácil eu roubar elétrons dos átomos grandes, por isso eles têm eletropositividade alta. É muito mais difícil, eu vou gastar muito mais energia para tirar elétrons de átomos pequenos. E é por isso que eu vou gastar muito mais energia para tirar um elétron de um átomo pequeno. Por quê? Porque a atração do núcleo sobre suas camadas é muito maior. Daí a sua eletronegatividade ser grande. Então, resumindo, eu gasto mais energia nos átomos pequenos e gasto menos energia nos átomos grandes. Por quê? Por causa da atração nuclear. E de um gás nobre, além de ser pequeno, está com o octeto fechado. Aí é que eu vou gastar muito mais energia. Essa é a propriedade do potencial de ionização ou energia de ionização. A outra propriedade é a densidade. Se você quiser procurar átomos densos, que nós não vamos entrar em muitos detalhes, você vai encontrar eles no centro da tabela e embaixo, certo? Uma coisa há de se destacar na tabela é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Também você vai achar os elementos com maior ponto de fusão no centro e embaixo da tabela. Dois destaques fantásticos. Primeiro destaque é o tungstênio, que é o metal de maior ponto de fusão e ebulição. Porém, o elemento da natureza que tem maior ponto de fusão e ebulição chama-se carbono. Certo? Já mencionei a vocês que eles superam aproximadamente 40 graus a temperatura de fusão do tungstênio. Tudo bem? Fica atento a esse carbono, tá ok, pessoal? Vocês têm que tomar muito cuidado na família do metal alcalino e metal alcalino terroso, porque normalmente os elementos de ponto de fusão e ponto de ebulição maiores ficam embaixo, certo? Na coluna 1A e 2A é o contrário, vai para cima, certo? A mesma coisa acontece na família 4A, vai para cima, toma muito cuidado com isso aí, tudo bem? E o raio atômico? O raio atômico, pessoal, os elementos de maior raio ficam embaixo e nas extremidades. No demais, a gente se despede, esperando que você tenha gostado da aula. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no canal. Tchau!